Glória a Deus, eu só dou uma parte do Senhor, amém? Quem quiser se colocar de pé, amém? Glória a Deus, quem quiser, vamos ficar sentadinho, amém? Glória a Deus. Vamos orar então. Senhor maravilhoso, Pai querido, em nome do Filho, nós pedimos mais uma vez aqui na tua presença, para apresentar para todos os irmãos que contribuíram, os seus bispos, aqueles também para ser de pé, para sobre abrir portas, sobre dar condições para que venham contribuir com a tua casa, que a tua casa necessita. Mas em nome do Filho Jesus Cristo, que está lá no céu, para o eco, irá, meu Deus, trazendo um potencial. Usa ele, Pai Santo. Abre o entendimento do teu povo, para que o teu povo entender, Senhor. Dá sabedoria nessa noite para o teu servo, para cada um de nós, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Cumprimenta a igreja com a graça e a paz de Jesus, amém? Amém. Louvado seja Deus. Que mais uma oportunidade nos dá de poder ser e adorar o nome dele. Como é bom estar na presença do Senhor. Glória a Deus. Ontem à noite eu estava lendo, meditando na Escritura, e o Espírito Santo falou algo muito forte no meu coração. Ele disse assim que muitas vezes a gente fica querendo ajudar Deus. Deus não precisa da nossa ajuda. Somos nós que precisamos, que dependemos de Deus. E às vezes a gente começa a querer inverter a situação. E é sobre isso que eu quero dizer. E o primeiro texto que a gente vai ler, onde fala a esse respeito, se encontra no livro do 2 Reis. Livro de 2 Reis, capítulo 20, a partir do verso de número 8. Segundo Reis, capítulo 20, verso 8. Amém? Diz assim a Escritura Sagrada: Ezequias disse a Isaías: qual é o sinal de que o Senhor me sarará e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Disse Isaías: isto te será sinal da parte do Senhor, de que o Senhor cumprirá a palavra que disse: adiantar-se-á a sombra 10 graus, ou voltará 10 graus atrás. Versículo 10. Então disse Ezequias: é fácil que a sombra avance 10 graus. Não seja assim, mas volte a sombra 10 graus atrás. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez voltar a sombra 10 graus atrás, pelos graus que já tinha avançado no relógio de sol de Acás. Amém? Pode se assentar dando glória a Deus. Glória a Deus! Toda a glória, digno de toda a honra e de todo louvor. O que Deus estava falando ao meu coração ontem é que muitas vezes nós pedimos algo a Deus, ou até mesmo recebemos uma profecia, uma promessa, que alguém traz para nós uma palavra vinda da parte de Deus, e a gente acha às vezes que está demorando para se cumprir aquela promessa, ou que está demorando para a gente receber a bênção de Deus, e aí a gente começa a querer abreviar o tempo com a força do nosso braço, e a gente começa a querer fazer com que a bênção de Deus chegue mais rápido, mas a gente faz da maneira errada. Ao invés de a gente fazer isso, confiando em Deus e esperando nele, descansando no Senhor, como a Bíblia ensina que a gente deve fazer, a gente quer tomar a frente de Deus e meio que assim, não deixa Deus, eu vou ajudar. E isso faz com que muitas vezes a gente atraia maldição para a nossa vida, ou retarda a promessa de Deus. Eu vou dar um exemplo. No livro de Gênesis, no capítulo 16, do verso 1 ao 6, por favor, Maria, coloca aí.
acontece? Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filho. E ela tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abrão: eis aqui que o Senhor me tem pedido de dar à luz. Toma, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. O próximo. Assim tomou Sarai, mulher de Abrão, a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abrão habitara na terra de Canaã. E ele possuiu a Agar, e ela concebeu. E vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Olha só o que acontece. Nessa passagem, Deus já havia feito uma promessa a Abrão. Ele havia dito a Abrão que ele seria pai de uma grande nação. Deus já tinha falado para ele. E ele já vinha esperando por essa promessa por alguns anos. Mas chegou um determinado momento que houve uma certa falta de confiança da parte de Sarai, mulher de Abrão. E ela falou para Abrão: olha só, Abrão, o negócio é o seguinte, Deus, ele te fez essa promessa que você vai ser pai de uma grande nação. Mas ele tem um filho que dá filho. Olha quanto tempo tem já que ele prometeu, até agora eu não engravidei. Só que é assim, então vamos ajudar Deus. Eu tenho uma serva, e a serva é minha, então se ela tiver filho, os filhos dela vão ser meu. Você se deita com a minha serva, e aí nós vamos ter filhos por meio dela. E aí se cumpre a promessa de Deus. Isso demonstra a falta de confiança em Deus. Ela não creu que Deus poderia curar a esterilidade dela e fazer ela fértil para dar um filho a ela. Então ela tenta dar um jeitinho para que a promessa de Deus se cumpra. E todas as vezes que a gente tenta tomar a frente de algo que Deus falou que vai fazer, a consequência é maldição para a nossa vida. O que houve depois que Agar engravidou de Abrão? Ela desprezou a sua senhora. Sarai começou a receber desprezo e afronta por parte da serva egípcia. E se nós lermos todo o texto, nós vamos ver que depois o próprio Ismael, que foi o filho de Agar com Abrão, passa a ser inimigo de Isaac depois que Isaac nasceu, que Isaac era o filho da promessa que veio pela vida de Sarai. Depois de 12 anos, Sarai engravidou e teve um filho chamado Isaac, que é um dos patriarcas do povo de Israel hoje. E a descendência do filho da promessa de Abrão é o povo de Israel. Mas da descendência de Ismael, o filho que Agar teve de Abrão por causa da tentativa de Sarai de ajudar Deus, é todo o povo islâmico que hoje faz guerra contra o povo de Deus, o povo de Israel. Olha a consequência de um ato de ansiedade, de querer ajudar Deus no que, ou desconfiar do que Deus pode ou não fazer. Então, nós temos que sempre ter paciência e aguardar Deus o que Ele pode fazer. O primeiro texto que nós lemos, que fala a respeito do rei Ezequias, se você ler todo o capítulo de número 20 e ler o anterior, o capítulo de número 19, depois em casa vocês leiam o que eu estou dizendo, anotem se necessário. Tá? Se quiserem, me perguntem depois do vídeo, eu faço para vocês as referências bíblicas para que vocês leiam a Bíblia, meditem na Escritura e aprendam a conhecer o Deus a quem nós servimos. Porque quanto maior a intimidade você tiver com Deus, mais o Deus você vai receber. Amém? E aí o que acontece? Ezequias, ele recebe uma notícia do profeta, e essa notícia não foi o profeta que falou,
Ele simplesmente transmitiu o que Deus havia dito. E qual foi a palavra que Deus mandou Isaías dar a Ezequias? Ele fala assim: olha, Ezequias, põe a tua casa em ordem, porque certamente você vai morrer. Quando Ezequias recebe esta notícia, o que é que Ezequias faz? Vamos voltar um pouquinho aí no capítulo 20, por favor. Somente o versículo de número 3. Segundo Reis, capítulo 20, verso 3. Amém? Diz assim, ó: ah, Senhor, essa é a oração de Ezequias, tá? Suplico-te lembrar de que andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Ezequias cobrou alguma coisa de Deus? Não cobrou nada. Ele só está falando: eu suplico. Ele está fazendo uma súplica. Lembra, Senhor, eu tenho sido obediente, eu venho buscando a tua face com um coração sincero. E aí o Senhor me dá essa notícia de que eu vou morrer. O Senhor me dá essa notícia de que eu vou morrer. Eu não quero morrer agora. Até porque Ezequias, quando recebe essa profecia, ele ainda não tinha filhos. E ele desejava ter uma descendência. Era um desejo do coração de Ezequias. Que o seu trono, porque ele era rei, né, continuasse na sua descendência. Então ele faz essa oração a Deus. E a Bíblia diz que Deus ouviu a voz de Ezequias, depois que Ezequias chorou muitíssimo, porém não por muito tempo. No capítulo, versículo 4, o versículo seguinte, diz assim, ó: sucedeu, pois, que, não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo, verso 5: volta e diz a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai: ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas, eis que eu te sararei, ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Olha o poder da oração, olha o poder que tem a oração. Quem falou que Ezequias ia morrer? Foi Deus, não foi a medicina, não foi homem, não foi o profeta, foi o próprio Deus que falou: olha, Ezequias, arruma a tua casa, você vai morrer. Ezequias ouviu a palavra, virou o rosto para a parede, se humilhou na presença de Deus. Era um homem reto, que andava obediente ao Senhor. Olha só, a oração de um judeu, ela pode muito em seus efeitos, diz a Escritura, e essa é a prova. Ezequias ora ao Senhor, o Senhor ouve a oração, vê as lágrimas e manda o profeta: volta lá, fala para o meu servo que eu ouvi a oração dele e que eu resolvi que eu vou mudar. Ele não vai mais morrer agora, ele vai viver mais 15 anos. Fala para ele que eu vou sarar ele e que no terceiro dia ele vai subir na minha casa para me adorar em agradecimento. Aí Ezequias ouve a palavra inversa do que ele ouvia primeiro. O que Ezequias faz? Tá bom, Isaías, mas peraí, como é que eu vou ter certeza que é Deus mesmo que está falando? Qual é o sinal que eu vou ter? Você vai me dar algum sinal? Aí o profeta vai falar para ele assim: olha só, Ezequias, o negócio é o seguinte, você quer um sinal? Tá bom, eu vou te dar um sinal. Nesse tempo não existia o relógio digital, não tinha celular, nem o relógio de corda não existia ainda. O relógio era como? Na sombra do sol. As horas eram marcadas por um graveto que era aplicado na terra, e conforme o sol se movia, né, no céu, de acordo com a rotação da terra, a sombra se declinava. Aí o profeta fala: você quer que a sombra decline 10 graus adiante, seriam 10 horas, ou 10 graus retroceda. O rei Ezequias, abusado, sabendo quem era o Deus que ele servia,
Ele fala assim, não, adiantar 10 horas é fácil. Eu quero que retroceda, eu quero ver voltar no tempo. Se voltar no tempo, eu sei que é Deus, porque Deus faz o impossível. E assim o profeta falou que seria, e assim aconteceu. Porque o nosso Deus, quando Ele quer operar, Ele opera do jeito que Ele quer, Ele é soberano. Ele pode dizer e dizer? Pode, Ele é soberano. Ele está acima das leis, Ele está acima de tudo, de todo. E quem é o servo para dizer, não, Deus não age desse jeito. Não, Deus não faz isso. Deus só faz se for assim. Deus só faz se for assado. E tem muita gente que quer controlar Deus. Ou dizer que Deus é controlado por algo que Ele mesmo diz. Deus não é controlado por ninguém. É Ele quem é criador, soberano e supremo acima de tudo e de todos. E ninguém há que possa impedi-lo. Porque Ele é Deus. E não há outro. Amém? Então você que tem uma promessa de Deus, descanse em Deus. Fique tranquilo. Vai acontecer. Quando? No tempo dele, se você tiver paciência. Se você não tiver paciência, o tempo vai se prolongar. Você vai se desgastar, vai atrair maldição para a sua vida e ainda vai atrasar a promessa de Deus se cumprir. Quer outro exemplo? Vamos lá, vou dar outro exemplo. De outra pessoa que foi obediente a Deus. Jesus, glória a Deus. E recebeu um grande milagre. Um homem chamado Gideão. Vamos lá para o livro de Juízes, capítulo de número 7. A partir do primeiro versículo, por favor. Juízes, capítulo 7, verso de número 1. Olha só o que diz. Então Jerubbaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, de todo o povo que com ele havia, e se acamparam junto à fonte de... Eu não estou conseguindo lá, vou ler aqui, tá? Junto à fonte de Arode, de maneira que tinha o arraial dos midianitas para o norte, no lugar perto do outeiro de Amoré. Próximo, por favor. E disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo, para eu dar os midianitas em sua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Próximo. Agora, pois, apregou ao ouvido do povo, dizendo: quem for medroso e tímido, volte, retire-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. Para um pouquinho. Num primeiro momento, Gideão tinha um exército de 32.000 homens contra um exército de midianitas que não dava para contar. A Bíblia diz que era como a areia do mar, que subiam como gafanhotos, destruíam tudo, não dava nem para contar a quantidade que era. 32.000 contra aquele exército já era quase ninguém aos olhos humanos. Aos olhos de Deus, tem muita gente, Gideão. O povo vai falar que foi eles que conseguiu vencer. Manda os tímidos medrosos embora, manda para casa. Deus não conta com tímido, Deus não conta com medroso. Você tem que ser valente. Deus conta com pessoas valentes que têm coragem. Ter coragem não é deixar de ter medo, é enfrentar o medo, é ir para cima mesmo com medo, mesmo sem vontade, é não desanimar, é não desistir. Ah, mas hoje eu estou tão cansado, mesmo assim, levanta e vai cansado mesmo, vai desanimado mesmo, vai de boa, vai sofrendo, vai chorando, mas vai, não fica parado, porque Deus não conta com quem fica parado, Ele conta com aquele que decide ir. Então, 22.000 voltou para trás. Ficaram quantos? 10.000. Ficaram 10.000. Continua o próximo, por favor. Disse o Senhor a Gideão: ainda é muito pouco. Faz descer as águas e ali provarei. Será que daquele que eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá? Porém, de todo aquele de quem eu disser, este não irá, esse não irá. O que acontece? Desce Gideão com 10.000 para pelear. Dos 10.000,
bebendo água e olhando de um lado para o outro, porque eles estão em guerra, vigiando e bebendo água. Mas está vigilante, está atento. E os outros? Está tudo desapercebido. Está tudo distraído. Quanta gente hoje está dentro da igreja, mas está distraída, não está apercebida que Cristo está voltando. Jesus a qualquer momento está aí. E o povo está como? Desapercebido. Quando não está no telefone, está distraído olhando as moscas voar. A palavra está sendo ministrada, a palavra é viva e eficaz, é a palavra que nos sustenta, é a palavra de Deus que criou todo o universo e pela mesma palavra todas as coisas são sustentadas. E muitas vezes a palavra está sendo pregada e o povo está distraído, disperso. Aí depois, por que minha vida não acontece nada? Porque você não ouve o que Deus está dizendo. Ah, Deus não fala comigo, Deus fala, é você que está despercebido e não está ouvindo a voz de Deus. Esteja atento à voz de Deus, porque Ele fala todo dia. Todo dia Deus fala comigo por esse tipo de coisa. Eu não ouço, nunca ouvi de maneira audível a voz de Deus. Sou sincero em dizer, já vi muita gente falando que já ouviu, e eu acredito, porque tem base bíblica para isso. Samuel ouviu, Moisés ouviu, Abraão ouviu. Como que eu vou dizer que o irmão não está ouvindo? Só porque eu não ouvi? Não. Eu creio que o irmão ouviu também. Eu não ouvi, nunca tive esse privilégio, nunca ouvi. Mas o Espírito Santo fala comigo todo dia por internet da Escritura. Ele abre o meu entendimento, eu busco e Ele me fala. Ele é aqui, é assim, vai por aqui, vai por ali. E Ele traz a minha lembrança, tudo aquilo que eu medito na Escritura, para que eu possa saber como me conduzir com prudência de acordo com a vontade dEle. Porque se eu não andar na vontade dEle, eu não recebo as coisas que Ele tem para mim. É como Ezequias fez a oração: Senhor, lembra-te que eu tenho andado obediente, te servindo, temendo a tua palavra. Ezequias também não ouviu a voz de Deus diretamente de Deus. Teve um profeta que foi lá para falar com ele. Deus usou alguém e ouviu a voz diretamente, foi Isaías. Mas Ezequias deu crédito ao que estava ouvindo. Se você hoje der crédito no que você está ouvindo, confiar em Deus e saber esperar nele, a promessa dele vai se cumprir na tua vida. No tempo certo, que é o tempo de Deus, que é o tempo correto, para que a bênção dele não vire maldição na tua vida. Porque quando a gente recebe algo que a gente não tem estrutura para carregar, a gente desaba. Por quê? Porque não tem estrutura. Primeiro Deus vai te moldar, vai te estruturar, e depois Ele vai derramar sobre você as bênçãos. Mas primeiro Ele tem que te preparar. E o processo, muitas vezes, não todas, é doloroso. Mas vale a pena passar pelo processo para alcançar um propósito maior. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus, louvado seja Deus. Eu vou me adiantar porque a hora corre, o relógio não ajuda. Jesus, glória a Deus. Outra coisa que eu quero dizer: não importa o que aconteça, nada impede Deus de agir. Quero falar sobre o profeta Elias, no Monte Carmelo, livro de 1 Reis, capítulo de número 18, verso 34, por favor. 1 Reis 18, 34. Aleluia. Aqui na minha Bíblia eu vou só voltar um pouquinho. Eita glória, Deus é bom. É isso mesmo? É isso mesmo, tá certo? Aí o profeta, ele vai dizer assim, ó: enchei de água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. Ele disse: fazei-o segunda vez, e fizeram segunda vez. Ele disse: ainda fazei terceira vez, e fizeram terceira vez. Só o próximo, por favor.
de maneira que a água corria ao redor do altar e até o rego ele encheu de água. Próximo. Sucedeu que no momento de ser oferecido o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, manifeste-se hoje que tu é Deus de Israel e que sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Próximo. Responde-me, Senhor, responde-me, para que esse povo conheça que tu és o Senhor Deus e que fizeste voltar o seu coração. Próximo. Então caiu o fogo do Senhor, consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, o pó, e ainda lambeu a água que estava ao rego. Depois, se você ler todo o capítulo, você vai entender o que acontece aqui. Deus havia desafiado os profetas de Baal, que eram 450. Eu estou passando rapidinho por causa do tempo, tá? Leia e medita nessa passagem, é muito importante. Olha só. Elias desafiou os 450 profetas de Baal e disse: aquele que for Deus vai responder com fogo do céu. A Bíblia diz que os profetas de Baal clamaram desde de manhã até o meio-dia, nada aconteceu. Quando nada acontecia, Elias zombava deles ainda. Olha, clama mais alto, grita mais alto, porque Baal é Deus, talvez ele está viajando, por isso que ele não está ouvindo, talvez ele está dormindo, acorda ele. E começa a zombar, porque ele sabia quem era Deus que ele servia. Aí hoje, quando a gente fala que se dobrar a imagem de escultura é idolatria, que são deuses que não são deuses, porque na verdade são falsos deuses, estão dizendo: está zombando da minha fé. Foi isso que ele estava fazendo aqui, tá? Mas eu não estou zombando a sua fé. Ele estava zombando do Deus Baal, que ele sabia que não era Deus. Mas, continuando, não é esse o objetivo aqui, de zombar da fé de ninguém. O objetivo aqui é mostrar que o nosso Deus faz o impossível, ainda que o seu servo tente dificultar o trabalho dele. Você não pode querer ajudar Deus, tentar dificultar até pode. Mas não, Deus, eu quero saber se é realmente o Senhor. Então, eu vou fazer um propósito com o Senhor, eu vou orar, vou clamar e não vou fazer mais nada, nem determinar a situação. Tá? Nesse caso aqui, o que Elias faz? Depois do meio-dia, ele arruma o altar. Importante isso. Esteja com o seu coração preparado diante de Deus. Coração puro. Não se contamine com as coisas que desagradam a Deus. Cuidado com o que você assiste. Cuidado com as palavras que você fala. Cuidado com as conversas em que você se envolve. Não se envolva em conversa onde fala da vida alheia. Isso não agrada a Deus. Não fale palavrões. Não assista mentira. Como assim não assista mentira? Tem muita série mentirosa, tem muita novela mentirosa, onde ensina aquilo que não é verdade a Deus, não edifica a alma. Cuide da sua alma, edifica a sua alma, procure ter comunhão intensa com Deus, para que você tenha maior intimidade com Ele. Se você desejar realmente ter a presença de Deus habitando em você. Se não, você está aqui na igreja de verdade, perdendo tempo. Jesus vai voltar, você vai ficar. Eu não quero que isso aconteça. É por isso que eu venho pregar para você aqui que é a verdade. A palavra às vezes é dura, mas é a palavra dura que cura, que vai fazer você morar no céu com Jesus. E é isso que eu quero. Eu quero ver cada um aqui lá no céu, na glória, adorando o nome dele. Amém? Então o que Elias faz? Elias, para provar que Deus é Deus, ele fala assim: não tem nada que impede Deus de agir. Deus vai responder com o fogo e vai queimar o holocausto. Mas eu vou fazer ficar mais difícil. Joga água de novo e joga uma terceira vez, encharca. A Bíblia diz que ele havia cavado um rego em volta, tipo um córregozinho em volta do altar. E foi tanta água jogada que encharcou o holocausto, encharcou a lenha, encharcou, encheu aquele córregozinho de água, de maneira que era impossível aquilo acender com fogo. Nem se ele pegasse isqueiro e tentasse acender, naquela época nem existia isqueiro, ele não conseguiria acender. Mas quando ele ora, olha só o que diz esse versículo, basicamente que está aqui ainda.
Então caiu fogo do Senhor, não foi fogo do céu. O texto é claro em dizer que caiu fogo do Senhor. O diabo vai fazer cair fogo do céu em algum momento ainda, agora pelos finais dos tempos. A Bíblia diz que até cair fogo do céu, a vez que o falso profeta vai fazer cair fogo do céu. Mas fogo do Senhor, fogo de Deus, é só Deus que pode fazer cair. Então Deus faz cair fogo do Senhor e consumiu o holocausto, lenha, pedra, pó, e ainda lambeu a água que estava no peito, para mostrar que Ele é Deus. Sabe o que acontece? Olha no versículo seguinte, por favor. Porque vendo todo o povo, caíram sobre os seus rostos e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Reconhecimento geral de todos que estavam ali, de que aquele ali era o verdadeiro Deus, o Senhor do exército a quem nós servimos. O mesmo Deus que operou lá, é o que está aqui, que continua operando na vida de cada um que nele crê, que nele espera, que se mantenha obediente mesmo em meio às dificuldades e aos desânimos da vida. Então, o que eu quero dizer, igreja, Deus não precisa da nossa ajuda. Nós temos que nos conscientizar que somos nós que precisamos da ajuda dele para viver conforme a vontade dele, e a nossa vida seja motivo de glória para o nome dele. E quando nós entendemos que verdadeiramente dele, por ele, para ele são todas as coisas, aí nós começaremos a ter um relacionamento com ele um pouquinho melhor. O nosso relacionamento com Deus tem que ser íntimo. Temos que buscar intimidade com Deus. Intimidade com Deus eu só consigo tendo uma vida de santidade. Não é ser perfeito, é simplesmente rejeitar o que é mal. A Bíblia diz que nós temos que fugir da aparência do mal. Qualquer coisa que você vê, que você achar que é mal, se afasta. Ah, mas beber um pouquinho de vinho não tem problema. Para mim, por exemplo, tem. Porque eu sei quem eu era e de onde Deus me tirou. Se eu beber um pouquinho de vinho, eu vou parar lá na biqueira. Eu só preciso de um gole para cair. Eu prefiro evitar. Os alcoólicos anônimos dizem que você deve evitar o primeiro gole. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Evite o primeiro pecado, consciente. Se pecar, confesse o seu pecado e abandona e deixa. Ele é fiel e justo para te perdoar, para te purificar. O sangue de Cristo liberta de todo pecado. E o Senhor Jesus Cristo, Ele veio para salvar a minha e a tua alma. Ele ama cada um de nós. E este é o objetivo da cruz: salvar as nossas almas. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade. Que Deus continue nos ajudando e sendo glorificado pelas nossas vidas em nome do Senhor Jesus. As palmas para o Senhor. Amém? Amém.